Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. É com muito orgulho, muito carinho que eu, de máscara, chego na sua residência para lhe manter sempre bem informado, trazendo sempre aqui grandes personalidades, grandes profissionais aqui da nossa região para conversar com a gente. Olha, 150 anos do sacerdócio do Padre Cícero, né? E a história continua. E a minha convidada de hoje é a professora e historiadora Fátima Pinho. E o nosso tema vai ser sobre o Padre Cícero, 150 anos de ordenação sacerdotal do Padre Cícero Romão Batista. Está no ar. Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo, Farmácias Gentil, Laboratório Lamic, Marmoraria Juazeiro, Panebon, Pão Nosso, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes, Hotel e Pousada, Café com Leite, Santa Cecília Vidros Temperados, Sicredi, Ótica Santa Isabel. Fátima Pinho, que alegria recebê-la aqui em nosso programa, mais uma vez. Você esteve aqui em 2017, demorou muito, viu? Precisa vir mais vezes para a gente conversar mais. Você sempre abrilhanta o nosso programa com suas informações e agora falar sobre esse tema, né? 150 anos do Padre Cícero. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui. Sempre que me convidar, eu me coloco à disposição. Cumprimento aí os telespectadores. E eu acho que a gente vai ter uma conversa legal sobre esses 150 anos dessa figura tão importante para a história do Brasil, né? Que é o Padre Cícero Romão Batista. Com certeza. Foi durante todo o mês de novembro, as comemorações, né? Foram. Na verdade, foi até mais, né? Porque teve encontros, teve eventos lá no Rio, né? Na PUC do Rio, já teve eventos em Fortaleza. Né? Então, o ano centenário, né? O ano de 150 anos, né? Os estúdios vão além fronteiras, ou seja, tem estudos sobre o Padre Cícero fora do país também? Tem. O Padre Cícero hoje é, sem dúvida alguma, uma das personalidades brasileiras mais estudadas e mais escrita, mais narrada da história religiosa, política e social do Brasil, né? E fora do Brasil existe, né? Quando nós fizemos, a Universidade Regional do Cariri já fez 5 simpósios, né? E todos os simpósios vêm estudiosos de fora, né? Bem participado. Então, o Padre Cícero é uma figura, uma figura do século XIX e XX, muito estudada na academia e fora da academia. Que bom, né? Isso nos engrandece, porque somos caririenses, né? Nos deixa muito feliz. E você que é uma estudiosa sobre o Padre Cícero, né? Eu acho que deve se apaixonar cada vez mais, né? Então vamos começar nosso programa aqui falando um pouco sobre a família Romão Batista. Do Crato ou de Juazeiro? Crato. Crato, né? Na verdade, todos eram do Crato, né? Porque Juazeiro até 1911 né? Pertencia ao Crato administrativamente, né? Então, todas aquelas figuras que fizeram parte, né, aqueles atores sociais que fizeram parte daquele momento da vida do Padre Cícero, né, desde a sua infância, seu sacerdócio, né, até a questão dos milagres, a questão política, eram cratenses, né? A Beata Maria de Araújo era cratense, né? A família da Beata, agora, nascida no povoado do Juazeiro do Norte, né, de Nossa Senhora das Dores. Muito bem. E essa família era originária lá do Crato. Se comenta sobre o Padre Cícero, mas pouco se fala sobre o pai, os avós dele. Você tem algo sobre... A família Romão Batista, na verdade, tem uma ascendência, né, uma descendência, de um lado europeia, portuguesa, né, e segundo os pessoas que estudam um pouco mais, né, o século XVIII, começo do século XIX, indígena, né? Como quase todo brasileiro tem muito essa mistura, né? Mas é importante que se diga que a família Romão Batista era uma família da elite do Crato, era uma família extremamente respeitada do Crato. O avô do Padre Cícero, né, o Joaquim Romão, ele foi
uma das pessoas que, em 1822, quando o Brasil proclama a independência, ele lutou aqui pela independência, pela instauração da independência do Brasil aqui na região do Cariri, né? Ele era o capitão, né, da milícia, quer dizer, era um homem extremamente respeitado, certo? Os filhos do Romão Batista, né, o pai do Padre Cícero e o tio do Padre Cícero, chamado Romão Norões Romão, às vezes tem essas diferenças nas notícias. Ele foi vereador na década de 1840 em Crato, foi presidente da Câmara do Crato, né, do Partido Liberal. O pai do Padre Cícero também era filiado ao Partido Liberal. Naquela época você tinha dois partidos, né, o liberal e o conservador. Ele era do Partido Liberal. Esse tio do Padre Cícero, inclusive, Leite, ele foi eleito o juiz de paz, que naquela época uma das figuras mais importantes no município era o juiz de paz, né? Ele foi nomeado, né? Parece que era eleito. Né? Ele foi eleito o juiz de paz mais bem votado proporcionalmente do Brasil. Inclusive, a sua eleição foi publicada no jornal do Rio de Janeiro, né, da corte. Naquela época o Brasil era monarquista, império ainda. Crato, né? Interior do Ceará. Pois é. Proporcionalmente o mais bem votado. Ele teve 815, 817 votos. E ele foi, em 1860, assassinado pelo um membro do Partido Conservador, que envenenou, deu uma água envenenada a ele, e aí criou-se uma briga, né, uma discussão muito grande em torno da morte dele, e o pai do Padre Cícero, inclusive, publica uma nota no jornal, né, ratificando que é o irmão dele, que ele foi morto e tal. Então, o pai do Padre Cícero, ela era um comerciante, né? Ele tem propagandas do comércio dele na imprensa, né? Eu encontrei. Você detectou isso? E sim, encontrei notícias dizendo assim que o Romão Batista está em Pernambuco, em Recife, fazendo compras para o seu comércio com um criado, parte hoje para o Cariri. Quer dizer, uma pessoa que no jornal de Pernambuco, de Recife, estava sendo noticiada a sua chegada lá, a sua estadia lá e a sua partida, era uma pessoa que tinha um conhecimento, né, um renome. Então, a família do Padre Cícero era uma família da elite do Crato, era uma família dos meios políticos. Padre Cícero, ele assina notas políticas do Partido Liberal, né? Então, Padre Cícero, ele vem, primeiro, de uma família importantíssima do Crato, né? Segundo, de uma família política, que tinha uma militância política muito forte. Olha aí, já tinha o sangue político. Já tinha nas veias a verve política. Né? Estou conversando aqui com a professora e historiadora Fátima Pinho, falando sobre os 150 anos do sacerdócio do Padre Cícero Romão Batista, com o apoio da Santa Cecília Vidros Temperados. Alô, vidraceiro, tudo o que você precisa para atender bem o seu cliente, a distribuidora Santa Cecília Vidros Temperados tem para te oferecer. Lá você encontra vidros temperados de 6, 8, 10 e até de 12 milímetros. Trabalhamos também com bancadas de vidros serigrafados, box para banheiro e muito mais. Ao construir ou reformar, exija vidros com a marca Santa Cecília. A Santa Cecília Vidros Temperados é mais beleza, é harmonia, é segurança para todos os seus ambientes. Afinal, são 40 anos no mercado vidraceiro, vendendo produtos de altíssima qualidade, sempre com foco no mercado atacadista. A única certificada no Cariri cearense, viu? Santa Cecília Vidros Temperados, via de ligação número 5, Distrito Industrial do Cariri. Grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Fátima, daí o Padre Cícero, primeiro prefeito de Juazeiro, né? Já que tinha na sua veia essa parte política, quando criança deve ter participado indiretamente aí, né, dos movimentos, né? Esses fatos
políticos do Padre Cícero, por exemplo, do irmão dele, que foi assassinado, ele era um adolescente, né? Então, sem dúvida, ele presenciou, né? Muito embora, é importante se dizer que o Padre Cícero, até 1910, ele se nega, né, a ter uma militância, a ter uma participação política mais efetiva, né? Que eu digo, em partidos e etc e tal. Isso só vai acontecer lá no final de 10, quando ele se filia ao Partido Republicano Conservador Cearense e depois é nomeado o intendente, que naquela época era como se chamava o prefeito, né? Mas até então ele foi um religioso. E na época a religião, a igreja pactuava a política, ou seja, tinha ligações políticas ou era independente? Não, era muito comum na época, padres ser candidato a deputados de província, a senadores, né, até um cargo político, isso era muito comum na época. Então não era diferente o Padre Cícero, né? Não, era não, o Padre Cícero não fez nada fora nesse sentido, não. Isso é porque os meninos atuais, para entenderem a história, precisam saber disso, né? São duas vertentes, a igreja e a política, mas já tinha na veia, já tinha essa convivência, né? Então, porque ele foi o primeiro prefeito, comenta-se, por que ele, padre, né, e passou a ser o primeiro prefeito de Juazeiro? Porque isso fazia parte mesmo, era o dia a dia. As pessoas têm que entender que nós temos política na veia. Na veia, política é o que comanda tudo na nossa vida, né? Em termos terrenos que eu estou falando. Fátima, e o que foi que levou o Padre Cícero a ir para um seminário, ser padre? Porque ele vinha de uma família estável, uma família do comerciante que era o pai dele, o irmão político, o tio político e tal, já tinha uma ascendência assim de um nível, digamos assim, hierárquico na sociedade. Né? Isso é interessante, é uma pergunta muito interessante, Leite, porque assim, não existem muitos documentos que falam dessa adolescência do Padre Cícero, né? Existe a literatura de cordel e a oralidade, né, que tem muitas narrativas sobre o Padre Cícero, mas em termos de documento histórico, o que se sabe é que o Padre Cícero, desde muito novo, ele tinha essa vocação sacerdotal, né? Você imagina para uma família como a família do Padre Cícero, né, uma família da elite e tal, ter um filho, o único filho sacerdote, era algo de muito orgulho, né? A época, né? A época, então, o Padre Cícero, ele estuda nos melhores colégios, ele estuda no colégio do professor Rolim, em Cajazeiras, quem estudava em Cajazeiras? Quem estudava em Cajazeiras era famílias que tinham condições de pagar, né, de custear. Depois o Padre Cícero, ele ingressa no seminário, né, dizer, o pai dele morre em 1862, vítima do cólera, que aliás foi uma epidemia, né, que naquela época matou grande parte da população, boa parte da população do Crato. Eu sei que o meu amigo José já fez um programa aqui falando sobre isso com você, eu assisti. E o pai de Padre Cícero é um dos que morre nessa... E aí, claro, ele era o único filho homem, né? Era o varão, era o único filho homem. E ele volta, né? Mas ele tem essa vocação sacerdotal. O Padre Cícero pode-se dizer com toda certeza que ele teve uma grande vocação sacerdotal. Ele vivia dentro de igreja, não tem comentários não, né? Não dá, né, para você mensurar, né, ver como é que isso... Mas o fato é que pela própria vida do Padre Cícero, né, de não romper com a igreja, de manter-se fiel à igreja mesmo, sofrendo as perseguições, e ele era um homem religioso, né? E aí ele vai para o seminário, em 1869, ele pede a sua habilitação canônica. Uma curiosidade, o processo de habilitação canônica, porque naquela época, Leide, a pessoa que estava pedindo as ordens sacerdotais, que ia se tornar, tinha que pagar uma espécie de dote à igreja. Então ele pede, e aí o que ele dá à igreja, né, o que ele comprova que é patrimônio dele, é um sítio, uma parte do sítio que era da irmã dele,
é doada pela irmã dele, a Angélica. Ele tem 17 testemunhas nesse processo de habilitação canônica e, curiosamente, nenhum desses 17 é o coronel Antônio Luiz Pequeno, que é o que, segundo a historiografia, custeou os estudos dele, né? Mas ele é habilitado e em 1870, no final de novembro de 1870, conforme a gente pode ver aí, né, na imagem, a imprensa divulga, né, a ordenação sacerdotal de 17 padres, né, e o padre Cícero é ordenado, sai nesse jornal que a gente está vendo, que é o jornal de Fortaleza, mas sai também no jornal de Pernambuco, em 2 jornais, Diário de Pernambuco e Jornal do Recife, e mais 2 jornais de Fortaleza, a publicação desse, que era um fenômeno, né, era um ato social muito importante, 17 padres se formando, né, recebendo as ordens sacerdotais. Legal. Esses fatos, se não fossem os jornais, já dizia meu amigo Renato Casimiro, se não fossem os jornais, nada tinha acontecido, nem tinha ficado para a história. A imprensa é muito importante como testemunha da história, né? Que bom, que bom. E agora vamos ficar agora nas redes sociais, agora não tem mais como escrever, né? Fátima, vamos tomar uma água? Vamos tomar uma água mineral São Geraldo, mas antes me deixa dar um recado, me deixa falar na melhor água mineral do Brasil. A correria do dia a dia requer hábitos mais saudáveis. Você sabia que beber água evita graves problemas de saúde? A empresa São Geraldo acredita na melhoria de sua vida e extrai da fonte diretamente para o consumidor, obedecendo todos os padrões de higiene e segurança, a melhor água mineral do Brasil, a água mineral São Geraldo. Com essa mesma água é fabricado o refrigerante de caju, a cajuína São Geraldo e também o café sem nome, o café que eu sirvo aqui para os meus convidados. A água mineral São Geraldo é daqui, é do Cariri. Nessa água eu confio. Beba água mineral São Geraldo, beba saúde! Grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Por falar em água, Fátima, vamos tomar uma água mineral? Vamos. Por favor. Especial aqui só para os meus convidados. A melhor do Brasil. Preparei também um cafezinho aqui muito especial para minha convidada, Fátima. Você já conhece meu cafezinho aqui. Eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Quer conhecer um pouco mais sobre os 150 anos do sacerdócio do Padre Cícero Romão Batista? Não mude de canal, daqui a pouquinho a gente volta. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome: Ótica Santa Isabel, tradição desde 1964. Sinta-se em casa na hora de fazer seu exame e, se preferir, fique nela. Acesse laboratoriolamic.com.br e agende sua coleta domiciliar. Laboratório Lamic. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados. Acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pão é Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pão é Bom Pão Nosso na minha casa. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo.
Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeça futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, à expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados, a única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço, via de ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. Tá sabendo da novidade? O Pix do Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu pré-cadastro no app e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 889-9961-3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a professora e historiadora Fátima Pinho, ela que abrilhanta o nosso programa, falando sobre os 150 anos de ordenação sacerdotal do Padre Cícero Romão Batista, que aconteceu este ano, viu? Olha, 150 anos da brilhante história do nosso querido Padre Cícero Romão Batista. Meu padrinho, olha ele aqui, olha ele aqui. Olha ele aqui. Na mesinha todo dia. João, mostra aqui, João. Mostra o rapaz aqui, todo dia ele está aqui. Ó, ele não sai da nossa mesinha. Todo dia está aqui, há 150 anos. Vou pedir permissão aqui à dona Fátima, a professora Fátima, para falar aqui no Leite Certificação Digital. Faça já o seu certificado digital SPF, SNPJ, A3, A1, lá na Leite Certificação Digital. É só ligar no 33125500 e agendar com nossa amiga Doris. Alô, Doris! Pronta para atender? Tem muitas ligações para você. Agende-se, ela disse que o tempo que você demora é só o tempo de você se deliciar de um cafezinho, né? E eu garanto, são os melhores preços do mercado. Leite Certificação Digital. Eu tenho o apoio da Pão é Bom, Pão Nosso. Todos os dias nossa alimentação merece lanches especiais. Nossa linha completa de produtos é produzida sob rigorosos padrões de qualidade para proporcionar sabor e nutrição no preparo de suas receitas, seguindo todos os padrões ordenados pela Organização Mundial de Saúde. Pensando sempre na saúde e bem-estar dos nossos consumidores, os mais deliciosos pães, como a bisnaguinha, o pão árabe, o pão de leite, o pão de forma da marca Pão é Bom, Pão Nosso, você vai encontrar em todos os supermercados do estado do Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba e também do estado da Bahia. Se não tem naquele próximo da sua residência, exija. Eu quero produtos com a marca Pão é Bom, Pão Nosso. Eu falei Pão é Bom, Pão Nosso, qualidade que a sua família merece.
Um grande abraço a todos que fazem a Pão é Bom, Pão Nosso. Fátima, eu queria me manifestar, me dirigir a você, professora Fátima. Sabe? Pois não. Mas assim, dado o carinho, a atenção que você nos tem em vir sempre aqui, aí já gerou essa intimidade de Fátima. Claro, viu? Então com certeza. me permita. Total, está permitido. Fátima, ao chegar, você mostrou no último bloco aí que houve a publicação da ordenação de 17 padres, né? Isso lá em Fortaleza. Isso. Na prainha, né? Na prainha? Na prainha. Feito isso, o Padre Cícero ficou por lá ainda um tempo, veio embora para cá. O que foi que aconteceu? Não, o Padre Cícero ele veio para o Crato, né? Logo em seguida, né? Porque assim, segundo a historiografia, ele chega no Crato dia 1º de janeiro de 1871. Sim. E celebra a primeira missa em 8 de janeiro. Então, a viagem de Fortaleza para o Crato era uma viagem que era feita a cavalo, a pé ou a cavalo, a grande parte dela, né? Então demorava em torno de um mês mesmo, de 30 dias mesmo, né? Então acredita-se que logo em seguida ele veio para o Cariri, e aqui eu encontrei nos jornais, porque a minha pesquisa toda é feita em sua maioria em jornais, né? Eu encontrei em jornais as atividades que o Padre Cícero fez aqui no Cariri no primeiro semestre de 1871, conforme a gente vê nas imagens que vai passar, né? Uma notícia dele na reabertura do colégio de José Marrocos, né, o Internato Coração de Maria, no dia 2 de fevereiro. Outra notícia, ele celebrando a Semana Santa, né, conforme a gente vê aí na notícia. Outra, ele celebrando a Procissão dos Passos, que era uma atividade religiosa, e celebrando o batizado, né, conforme a gente vê aí. Então, isso no primeiro semestre, né? Então, ele vai ter atividades como sacerdote aqui, inclusive, como a gente pode ver aí nas notícias, né, elogiando o seu sermão e etc e tal. No segundo semestre de 1871, o Padre Cícero volta para Fortaleza e recebe a missão de Dom Luís, que era o bispo do Ceará, primeiro bispo do Ceará, para ir para Trairi. E, conforme a gente vê aí, em Trairi ele celebra batizados em outubro, novembro e dezembro. Inclusive, existe uma narrativa que o Padre Cícero celebrou a missa de Natal de 1871 no Juazeiro. E nessa missa ele teve o sonho e decidiu se mudar para o Juazeiro. Esta é uma narrativa literária, mas ela não é uma narrativa histórica. Por quê? Porque conforme a gente vê aí, na página do livro de batizado de Trairi, dia 25 de dezembro, o Padre Cícero celebra 3 batizados em Trairi. Então ele estava lá. Ele estava lá. Quando é que o Padre Cícero volta? No mês de fevereiro, ele volta, né, e se muda para Juazeiro para ser capelão de 72, no caso, né? 72, né? Em abril de 72, dia 13 de abril de 72, conforme a gente vê aí nessa outra imagem, que é a imagem do batizado que ele faz em Juazeiro, dia 13 de abril de 1872. Então, a historiografia data a data dele chegada em Juazeiro 11 de abril, o que provavelmente aconteceu mesmo. Na minha hipótese, o que fez o Padre Cícero vir para Juazeiro foi, primeiro, Juazeiro era um lugar viável. 30% de todo o batizado realizado na paróquia do Crato era realizado aqui na Capela de Nossa Senhora das Dores. Então deixa eu só entender, ele estava em Trairi, em fevereiro ele voltou aqui para o Crato. Para o Crato. E ele veio para Juazeiro em abril. Em abril. 13 de abril. 13 de abril. Certo. Exatamente. Então, tinha o que faz aqui, ele... Né? Tinha a Capela de Nossa Senhora das Dores, que começou a ser construída em 1827, né? Mas eu encontrei batizados realizados aqui na Capela de Juazeiro, consultando os livros eclesiásticos, desde a década de 1830, 37, 38, todos os anos eram celebrados diversos batizados aqui na Capela de Nossa Senhora das Dores, no povoado do Juazeiro, né? Então,
Na minha opinião, é isso, né? O Juazeiro já era. E eu acredito que um dos motivos que fez o Padre Cícero vir morar e vir fixar, ser capelão do Juazeiro, foi conhecer a menina Maria de Araújo, né? Que ele reconhece nela dotes especiais, dotes de santidade, e como ele mesmo diz, num documento chamado Exposição dos Fatos Extraordinários Acontecidos com a Beata Maria de Araújo, ele reconhece na Beata dotes de santidade e aconselha ela a se entregar a Cristo como esposa de Cristo, o que, segundo ele, ela vai fazer para o resto da vida. E isso, ela já morava aqui? A Beata nasceu aqui no povoado de Juazeiro, seus pais... Eu encontrei o batizado da mãe da Beata, não consegui encontrar ainda do pai, mas encontrei o batizado em 1827, certo? Encontrei a certidão de óbito da mãe da Beata, 1893, certo? E encontrei o registro dos irmãos da Beata, de todos os irmãos da Beata. 7 irmãos, a Beata teve 7 irmãos, ela foi a segunda filha de um total de 8. Então isso implica dizer que quando o Padre Cícero veio para cá, para o povoado de Juazeiro, Tabuleiro, né? Não, já era povoado de Juazeiro. Já era povoado de Juazeiro. Juazeiro com O. Né? Juazeiro com O e com S. Quando ele veio para cá, a igreja, a capela já tinha eventos que anteciparam, né? Já. Tem uma notícia no jornal publicado em Crato, chamado A Voz da Religião do Cariri, que é um jornal do Padre Biapina, mas que o redator era José Marrocos. Em 1870, ele em várias edições do jornal, fala sobre a festa de Nossa Senhora das Dores no Juazeiro. Já tinha movimento. Tem uma noite, a última noite, o último novenário, né? É separado, cada noite ficava encarregado de 3, 4 famílias. Então você encontra no jornal, cada noite, qual era a família, as famílias que estavam responsáveis pela a festa de Nossa Senhora das Dores. Eu encontrei notícias da festa de Nossa Senhora das Dores em 69, inclusive a banda de música do Internato Coração de Maria, que era de José Marrocos, passa os 15 dias da festa aqui, os 7 dias da festa aqui, e ele diz que a última noite foi celebrado com um banquete, né, para os padres e para a banda de música. Então, isso em 70, o Padre Cícero ainda estava em Fortaleza. Sim. Então, o Juazeiro, o povoado de Juazeiro, já era um povoado que tinha uma certa estrutura, né? É claro que ainda era um povoado do Crato e etc. Mas tinha uma estrutura, era um povoado que já dava condições de sobrevivência para um padre. Consequentemente, algo como essa movimentação em volta da Nossa Senhora das Dores foi que fez com que o Padre Cícero veio para cá. Comente isso daqui a pouco, me deixa falar aqui na Ótica Santa Isabel. Com 56 anos de experiência no mercado óptico, a rede de Ótica Santa Isabel vem sempre alinhando novos conhecimentos e utilizando tecnologia de ponta, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os seus clientes. Vá até uma de nossas unidades e certifique-se da qualidade que somente a rede de Ótica Santa Isabel pode te oferecer. São milhares de armações e lentes inovadoras para você e toda a sua família. A rede de Ótica Santa Isabel conta com marcas nacionais e internacionais e ainda está com uma brilhante promoção da Varilux em dobro. Faça já uma visita a uma das nossas unidades e conheça as lentes e armações inovadoras da rede de óticas Santa Isabel. No Cariri, ótica tem nome, Santa Isabel, tradição, desde 1964. Abraço a todos que fazem as óticas Santa Isabel. Será que foi isso, Fátima? Esse movimento já que tinha na região, no povoado aqui de Juazeiro, que fez com que o padre se mudasse para cá, ou foi o bispo que mandou que ele viesse para cá? Não, segundo a literatura, tem um livro escrito por um Leopoldo Silva que se chama Sertão Adentro.
E esse livro ele foi publicado em 1922, inclusive teve o lançamento aqui no Juazeiro, né? Que foi um livro feito, ele vai narrando uma viagem que ele faz de Fortaleza. Então, ao Juazeiro ele dedica um capítulo todo especial. E ele diz que o Padre Cícero veio para o Juazeiro como recompensa pelo excelente serviço prestado em Trairi. Então... E ele passou pouco tempo em Trairi. Ele passou 3 meses, 3 meses e meio, porque ele fica até com meados de janeiro. Então, o Padre Cícero, sim, quando ele fica no povoado de Juazeiro, é como eu disse, das questões é isso, né? Que Juazeiro já era um povoado viável, né? Já era um lugar viável. E uma segunda hipótese, que aí é uma hipótese que eu ainda estou trabalhando nela, é que ele conheceu a beata, a menina, né, que não era beata ainda. Era a menina Maria de Araújo, né, por quem ele percebe dotes de santidade, chama a atenção, e ele passa a ser o diretor espiritual dela, né. E quando aconteceu o primeiro milagre com a beata, eu já vou estender, puxar um pouquinho para frente, já para puxar essa relação. Quando aconteceu esse milagre, de fato, já que ele enxergava na beata uma menina diferente, né, ele já imaginava que possivelmente isso pudesse acontecer, porque a história, me parece que a história conta que ele não aceita, não era para comentar. É assim, quando ele conhece a beata, segundo o documento que eu falei nesse instante escrito por ele, né? Ela ainda é criança. Que é na primeira comunhão dela. Depois, nesse documento que eu falei, ele vai narrar vários momentos em que a beata tem colóquios com Nossa Senhora, e ele coloca uma interessante, que é uma missa acontecida em 1885, em que, ao terminar a missa, a beata recebeu um amplexo, ou seja, um abraço, e que ficou no corpo da beata os estigmas de Cristo, a cruz de crucificação. Mas, Leite, uma coisa interessante é que a historiografia data a primeira ocorrência do milagre em 1889. Inclusive, isso é dito pela beata, é dito pelo Padre Cícero. Mas eu encontrei uma notícia do jornal, que inclusive eu trouxe para vocês verem, que está aí, que pode ser mostrada aí, que foi publicada em Fortaleza e foi replicada em diversos jornais. A notícia, conforme a gente vê aí, que foi publicada no Diário de Pernambuco, sendo replicada que tinha sido na Constituição de Fortaleza, que diz assim: uma santa do Crato. Aí todo o povo do Crato acha-se abismado e conta a história de uma beata que, ao receber a comunhão do Monsenhor Monteiro, este viu Jesus se manifestar na Eucaristia. Ou seja, essa notícia é de 1887, 2 anos antes do milagre. Então, os fatos extraordinários já vinham acontecendo com a beata. Né? 89 é que tem o ápice desses fatos extraordinários, com o sangramento, com a transformação da hóstia em sangue. E essa notícia, que é outro gráfico aí que eu trouxe para você, né, que ela é publicada em 2 jornais de Fortaleza, a Constituição e o Libertador, conforme a gente vê aí, ela vai ser replicada em 7 jornais do Brasil e 1 jornal de Portugal. Essa história, essa notícia, já de 1887, 2 anos antes, no jornal O Economista de Portugal. Daí foi tomando a dimensão. Né? Mas isso, como você disse, há 2 anos atrás já tinha acontecido. Já vinha acontecendo fatos extraordinários, né? Quantas vezes aconteceu esse fato com a beata? E era só com ela? Olha... Porque tinha várias beatas, Existe, você fazendo uma contagem, o meu amigo Renato Dantas, inclusive, teve o cuidado de contar quantas vezes, né? E pela imprensa que a gente, né, percebe na imprensa, foram mais de 150 vezes, mais de 180 vezes. Inclusive, é interessante que aí, quando o milagre ocorre, né, segundo a historiografia, segundo a própria beata Patrícia, em 1º de março de 1889.
E em 9 de junho, já estava saindo na imprensa que no mês de 1889, diversos jornais já noticiam a história do fato do povoado de Juazeiro, que tinha uma Virgem Santa. O que é interessante é que todos os jornais colocam a Beata Maria de Araújo como a protagonista do milagre. É a Virgem Santa, é a Santa do Crato, é a Prodígio. Exatamente. Eu fiz um gráficozinho que pode ser mostrado aí, que foi um mapa do Brasil com as notícias que vai acontecendo, né? E se a gente, você colocar aí, né, você vai ver nesse mapinha aí, que as notícias eram essas, né? Sempre mostrando como um fato extraordinário, como um verdadeiro milagre que estava acontecendo aqui no povoado. E o destaque sempre é a Beata. Sempre na Beata. Aparecia nas notícias, 3 personagens. A Beata como a protagonista do fato, o Monsenhor Monteiro como aquele que dava a hóstia, né? E o Padre Cício como o diretor espiritual da Beata. O sacerdote que havia descoberto a Beata. Então, isso vai acontecer e há uma explosão de notícia. Para você ter uma ideia, na minha tese, que foi Padre Cício na imprensa do Brasil, né, pegando de 1870 a 1915, só sobre o milagre, eu cataloguei mais de 400 notícias que foram sobre o milagre, né, desde 1887, aí eu já pego 87 como... né, o fato do milagre, até 1899, que é quando o Padre Cício volta, em 98, de Roma. Né? E como é que essas notícias elas vão aparecendo? Primeiro mostrando a Beata como santa, como virgem, né? Depois, em 1891, quando o bispo disse que não é, aliás, em 94, quando Roma disse que não é milagre, são prodígios vãos supersticiosos, aí você começa a ver a Beata aparecendo e o Padre Cício como embusteira, né? Como a indústria como Juazeiro, como a indústria dos embustes, dos falsos milagres. Até então Juazeiro era descrita como a Nova Jerusalém, como a Terra Santa, pela imprensa, né? Então, assim, houve uma ampla divulgação do milagre na imprensa do Brasil e fora do Brasil. E mesmo com esses rebates, digamos assim, com essas notícias denegrindo, né? Tentando denegrir a imagem, o Juazeiro cada vez mais crescendo. Porque... vindo pra cá. Exatamente. Porque você tem 2 aspectos importantes aí. Um é a própria ocorrência do milagre, né? Quem era que não queria ver? Tem notícias do Rio, né? Tem um jornalista do Rio que ele tem uma coluna que ele chama Busca-Pé. E ele diz, eu estou para ficar doido. A minha mulher quer ir ao Juazeiro, conhecer de perto os milagres do Juazeiro. Isso no Rio de Janeiro, né? Então, havia uma expectativa muito grande de se vir, de conhecer. E um outro aspecto que eu acho isso aí fundamental era a própria ação social do Padre Cícero, né? De receber essa população, esse sertanejo. Você imagina, se a gente fizer aqui, gente, um exercício mental. Hoje nós temos o Estado, que, bem ou mal, tem a escola, tem a saúde pública, né, tem o hospital. Você imagina o século XIX, você não tinha nada do Estado aqui, né? Sequer energia. Sequer energia. As pessoas não sabiam sequer como plantar, como armazenar. O Padre Cício, ele faz essa vez do Estado, né? Ele orienta as pessoas, ele acolhe as pessoas. Você imagina o que é final do século XIX? Um padre está chamando um sertanejo de meu amiguinho, né? Como o Padre Cício se referia aos romeiros. Sempre assim, né? Sempre assim. Então, essa atitude do Padre Cícero, associada à confirmação de que Juazeiro era um lugar santo por conta do milagre, faz com que mais e mais venha romeiros para Juazeiro. E não só eram romeiros pobres, não, viu? Eram pessoas, eu encontrei em vários jornais, por exemplo, no jornal de Maceió, tinha uma coluna dizendo que era assim, romeiros.
Aí diz assim, a família fulano de tal está viajando hoje para Juazeiro para conhecer o Padre Cícero e a Beata. Então, uma coluna foi criada no jornal para noticiar que as pessoas estavam vindo para Juazeiro. Que legal. É a história do Padre Cícero, né? 150 anos de ordenação sacerdotal aqui no programa Café com Leite, com a nossa querida professora e historiadora Fátima Pinho. E o apoio é da Rede de Farmácia Gentil. E agora eu vou falar para você de uma empresa genuinamente caririense, Farmácia Gentil, uma empresa com mais de 40 anos no mercado caririense, oferecendo produtos de qualidade, com respeito sempre a você e a toda a sua família. Vá a uma de nossas unidades e certifique-se do que eu estou falando. Lembrando que você, adquirindo protetores solares em uma das unidades das Farmácias Gentil, você vai concorrer a uma super promoção e uma caixa de som da JBL. Portanto, é somente até o dia 22 de dezembro. Adquirindo os produtos até o dia 22 de dezembro em qualquer uma das nossas unidades, você participa desta super promoção. Farmácia Gentil, mais opção por sua saúde. Grande abraço a todos que fazem a rede de Farmácia Gentil. Fátima, vamos tomar mais uma água? Vamos. Por favor, vamos nos deliciar aqui da água mineral São Geraldo, por favor. E mais um cafezinho, Fátima. Cafezinho é bom, faz parte do Café com Leite, né? Eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural. É rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados, acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pão é Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco o meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pão é Bom Pão Nosso na minha casa. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeça futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, a expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511-4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados, a única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço, via de ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. Tá sabendo da novidade? O Pix do Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana.
É associado Sicredi? Faça já seu pré-cadastro no app e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 88 99961 3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome: Ótica Santa Isabel, tradição desde 1964. Sinta-se em casa na hora de fazer seu exame e, se preferir, fique nela. Acesse laboratoriolamic.com.br e agende sua coleta domiciliar. Laboratório Lamic. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conhecendo muito a história dos 150 anos de ordenação sacerdotal do Padre Cícero Romão Batista, e a minha convidada de hoje é a professora e historiadora Fátima Pinho, ela que abrilhanta o nosso programa de hoje, a quem eu peço permissão para mostrar para você, querido telespectador, o Café com Leite em Revista, né? Que traz aqui já algumas matérias, inclusive eu já vou pedir a Fátima para escrever uma matéria pequena de uma lauda para colocar na próxima edição, que já está sendo preparada aí pela equipe da produção do Café com Leite. Pega o seu exemplar, é grátis, na Rua Delmiro Gouveia 163, e você que não mora aqui na região, manda uma mensagem para as nossas redes sociais que a minha produção vai enviar para você gratuitamente, tá bom? É feita com muito carinho para você. Eu tenho o apoio do Laboratório Lamic. O Laboratório Lamic realiza coletas de exames toxicológicos para motoristas que desejam tirar ou renovar sua habilitação nas categorias C, D e E. O exame é bastante simples, não exige preparação e é um procedimento indolor. Nele podemos detectar o uso de drogas nos últimos 3 meses que antecede a coleta. Lembrando que esse exame é exigido por lei e deve ser realizado a cada 2 anos. No Laboratório Lamic, realizamos a coleta individual ou de grupos empresariais. Agende já a sua coleta através do nosso canal do atendimento ao cliente, do número 3511-5203 ou ainda no site laboratoriolamic.com.br. E vem aí mais um grande lançamento, Lamic Vacinas, aguarde! Grande abraço a todos que fazem o Laboratório Lamic. Fátima, professora Fátima, historiadora Fátima, está nos abrilhantando aqui com uma verdadeira aula sobre esses 150 anos sacerdotal do Padre Cícero, né? Que história brilhante, né? Nós somos aqui do Cariri, do Juazeiro, da terra do Padre Cícero, e muitas vezes não conhecemos esses pequenos detalhes. E ela está mostrando aqui com documentos que ela está afirmando, né? Fátima, no bloco anterior, nós encerramos você dizendo que o destaque à época era para a Beata, né? E a igreja também amortizou, digamos assim, a estrela que era o Padre Cícero, né? Na época. E como isso tudo ficou? Porque hoje acendeu o Padre Cícero e esfriou a Beata, né? E na época, com essa adoção, o que foi que aconteceu? Conforme eu falei, né? Até 1800, até a igreja se manifestar, a Beata tinha um grande destaque, né? Evidentemente, depois que a igreja diz que não é milagre, e aí caça as ossos sacerdotais do Padre Cícero, obriga os padres, pelo milagre, né? E obriga os padres a se retratar, porque muitos padres tinham dado depoimento, que era um fato extraordinário, e etc e tal. O Padre Cícero não se retrata, né? Mantém a obediência, mas diz que não pode
trair sua consciência, viaja para Roma, né? E mesmo sendo absolvido em Roma, quando chega em Fortaleza, o bispo, que tem a prerrogativa, né, de devolver as horas sacerdotais Padre Cícero não devolve, né? Por quê? Porque o Padre Cícero acredita na veracidade dos milagres, né? E o que é interessante, Leite, é que o Padre Cícero é proibido de celebrar casamento, batizado, missa, mas em Juazeiro. Por exemplo, eu encontrei uma notícia de 1903, ele passa um mês em Bodocó, e naquela região ali, ele celebra missa, tem a narrativa de uma missa que ele faz, tem uma narrativa, inclusive, muito bonita que ele faz, de uma procissão que foi no Rio, né, acompanhando ele ia se... Então, tem uma narrativa, essa notícia de Bodocó, né, de um mês de celebração de missa lá. Uma outra coisa, com as ordens sacerdotais caçadas. Mas o que é interessante, em 1909, quando a igreja estava já no plano de criar uma diocese no sul do Ceará, o Padre Cícero viaja para o Rio de Janeiro, né, para articular para que essa diocese viesse para Juazeiro, né? E no Rio de Janeiro, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele viaja com o padre Vicente Soter. E quando ele chega no Rio de Janeiro, eles pedem licença para celebrar. E o arcebispo do Rio de Janeiro era o Arco Verde, que era o grande inimigo do Padre Cícero, né, que foi o que mais insuflou, né, para que o bispo Dom Joaquim não aceitasse os fatos do Juazeiro como um milagre. Mas o Dom Arco Verde assina a autorização para o Padre Cícero celebrar a missa durante um mês no Rio de Janeiro. Ou seja, isso é um fato importante, essas duas notícias que eu citei, porque mostra assim, que o Padre Cícero, ele continuava exercendo suas atividades sacerdotais, não aqui no Juazeiro, né? Mas fora do Juazeiro ele fazia. E era, né, bem recebido, né? Muito. Essa viagem para o Rio de Janeiro, cada porto que ele passava, por exemplo, ele é recebido em Fortaleza com panfleto, com uma manifestação, isso tudo narrado nos jornais. Cada porto que ele passava, ele dava entrevista para os jornalistas que eram publicados no jornal daquela cidade, daquele lugar. Quando ele chega no Rio de Janeiro, a imprensa, vários jornais noticiam a chegada dele, inclusive tem o jornal O País, que tem a notícia de quem foi receber ele lá no Porto, né? Quais foram as famílias que foi ao Porto receber o Padre Cícero e onde o Padre Cícero ia ficar no Rio de Janeiro. Então isso é um dado importante, porque, primeiro, mostra que o Padre Cícero, ele era uma personalidade muito além daqui da região do Cariri, né? Já era uma personalidade reconhecida no Brasil inteiro. E a igreja não o aceitou aqui, né? Por ordem, como você disse, do bispo, é isso? Primeiro Dom Joaquim não aceita, depois Roma também não aceita como um milagre, né? E daí ele mais muito bem aceito pelo país inteiro, né? Que legal, pelo povo, né? Na verdade, assim, o país inteiro, na minha tese, quando ele entra para a política em 1910, ele é muito criticado. Há uma verdadeira bombardeamento, né, mostrando o Padre Cícero como cangaceiro, como fanatizador e etc, etc mais, né? Isso porque ele enveredou para a política. Ele enveredou para a política, né? Ele tomou posições políticas, que aí é um assunto que dá um outro programa. Muito bem. Mas vamos aqui, em 1910, né? Isso quando ele foi para o Rio, que você falou, passou um mês lá, fez algumas celebrações. Isso. O que é publicado nos jornais é a autorização dada pelo arcebispo para que ele celebrasse. Uma autorização de um mês. Certo. Aí, em seguida ele voltou para cá? Aí ele retorna, né? Quando ele retorna, o Cariri, o Juazeiro já estava nessa luta pela sua emancipação política de Crato. E aí ele está tendo um conflito muito grande aqui, e ele tem que... A ideia dela era voltar, passar uns dias em Fortaleza e vir, né? Mas aí ele tem que descer em Salvador, ele desce no porto de Salvador e vem a cavalo, por estrada, para o Juazeiro, para
apaziguar esse conflito, né? Porque essa é uma outra característica do Padre Cícero, ele era muito apaziguador, ele sempre fazia uma intermediação nos conflitos, né? De todos os lados, né? Procurando a paz. Engraçado, eu tenho uma curiosidade. As poucas imagens que eu vejo sobre o Padre Cícero, mesmo ele afastado das ordens da igreja, ele nunca deixou de usar a batina, né? Não, nunca deixou. Nunca deixou, e aliás, o Padre Cícero, ele era um homem, ele era um bastante assim, inteligente, né? E conhecedor da importância da imagem. O Padre Cícero, ele tem várias imagens, né? Ele se deixava fotografar, e todas as vezes que ele se deixava fotografar, ele estava com os paramentos, com a vestimenta oficial da igreja mesmo afastado. Porque, na verdade, ele não se afastou da igreja. Ele não podia celebrar, exatamente, e celebrar quem chegasse, que fosse Romeiro, se dissesse Romeiro do Padre Cícero, etc. Ele não podia batizar, não podia celebrar, né? Mas ele nunca deixou de ser padre, né? Ele respeitava essas regras, ou seja, ele era obediente às regras da igreja, ou seja, dos seus superiores? Sim, era. Tanto é que o Padre Cícero, pela liderança política e pela liderança religiosa que ele foi, ele poderia ter feito um cisma na igreja, por exemplo. Ter criado uma igreja. Sim. E sempre a mensagem do Padre Cícero é: a igreja verdadeira é a igreja católica apostólica romana. Sejam fiéis à igreja católica apostólica romana. Agora, ele tinha um grande conflito, né? Porque ele tinha diante dele ou acreditar no milagre, o que ele acreditava, porque ele viu, né? Ou ele traía a consciência dele, aceitando as imposições do bispo, né? E aí tanto é que ele mantém o silêncio subsequioso. Todo mundo que estuda Juazeiro e sabe, e os próprios moradores daqui sabem, que era proibido falar no milagre. Ninguém falava no milagre. E a beata nessas alturas ficou como? A beata começou a não aparecer mais nas narrativas, né? É como se o Padre Cícero tivesse assumido a luta para protegê-la, né? Nós estamos falando final do século XIX, começo do século XX, né? Onde o lugar da mulher, o papel da mulher ainda muito secundário, né? Imagine uma mulher negra, pobre, né? Como era a beata. Mas ela nunca deixou de ser protegida pelo Padre Cícero, né? O Padre Cícero, tanto é que tem uma carta que o bispo diz: olhe, abandone a beata, mande a beata ir para Barbalha e diga que você foi enganado, que você foi... E ele não posso fazer isso. A beata é uma mulher pobre, é uma mulher doente, né? E quando a beata falece, em 1914, em 17 de fevereiro de 1914, no auge da Guerra Civil do Ceará, né, em que as tropas de Franco Rabelo queriam invadir e destruir o Juazeiro, e o Juazeiro teve que se defender, no auge da guerra, ela falece, a beata. E o Padre Cícero enterra ela onde? No cemitério, na igreja. Dá um lugar a ela de destaque. Isso mostra que o Padre Cícero tinha pela beata um zelo e uma devoção. Eu costumo dizer, o primeiro devoto da beata se chama Padre Cícero Romão Batista. Legal. O primeiro e o maior devoto da beata Maria de Araújo se chama Padre Cícero Romão Batista. Encerrar esse bloco com essa frase aí, né? Com essa confirmação que o maior devoto da Beata Maria de Araújo era Cícero Romão Batista, né? Exatamente. Legal, grande benfeitor da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, Padre Cícero Romão Batista, sendo agraciado aqui com as informações belíssimas da nossa convidada de hoje, Fátima Pinho, ela que é professora e historiadora. Eu tenho o apoio da Sicredi Cariri. Você sabia que tem um jeito diferente de cuidar bem do seu dinheiro? Somente uma instituição financeira com mais de 115 anos de crescimento pode te dar grandes oportunidades e cuidar do seu dinheiro com segurança. Eu estou falando da Cooperativa de Crédito Sicredi, que atende em 22 estados do nosso país, com mais de 23 mil colaboradores qualificados para melhor lhe atender.
Invista em grandes negócios com o apoio da Sicredi. Eu falei Sicredi, gente que coopera cresce. Quero aqui mandar um abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Fátima, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero te convidar para tomar mais um cafezinho nesse intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome: Ótica Santa Isabel, tradição desde 1964. Sinta-se em casa na hora de fazer seu exame e, se preferir, fique nela. Acesse laboratoriolamic.com.br e agende sua coleta domiciliar. Laboratório Lamic. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados, acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro, tradição e credibilidade. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pão é Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco o meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pão é Bom Pão Nosso na minha casa. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeça futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, à expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados, a única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço: Via de Ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. Tá sabendo da novidade? O Pix do Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu pré-cadastro no app e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua.
Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 889-9961-3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. Falei que era rapidinho, já estamos de volta, já tomamos um café, tomamos uma água, mas agora para agradecer, não é? Depois de uma aula que nos foi abrilhantada aqui pela professora Fátima Pinho. Fátima, parabéns pela sua aula, viu? E obrigado de forma muito especial, fiquei muito feliz, aprendi muito hoje, viu? E eu vejo que nós temos ainda muito que aprender sobre o Padre Cícero. Eu quero desejar sucesso nos seus trabalhos, nos seus estudos, doravante, viu? Continue assim e venha sempre aqui trazer mais informações aqui para o nosso telespectador. Muito obrigado, pastor. Na verdade, eu que agradeço. Eu acho que a pesquisa acadêmica ela tem que estar a serviço do conhecimento, né? Eu fiz uma tese de doutorado, quem quiser acessar a tese, só vai lá no Google, bota o meu nome, que aparece a tese, né? E quero publicar no próximo ano, se Deus quiser, venho aqui no lançamento, certo? E eu queria encerrar com as palavras do Padre Cícero Leite. Em 1918, quando o mundo vivia a primeira pandemia moderna, né, que foi 100 anos atrás, a gripe espanhola, que foi devastadora no Cariri, matou muita gente, o Padre Cícero estava celebrando 48 anos de ordenação. E ele recebe um cartãozinho de um padre, amigo dele, chamado Frederico, e ele responde assim para o padre: recebi seu estimável cartão, veio sem data por ser uma recordação de um amigo sincero, como uma felicitação e memória, recebendo hoje, 30 de novembro, aniversário de 48 anos de ordenação e 28 anos de perseguição por coisas que Deus é quem fez e eu é quem sofro. Ou seja, o Padre Cícero, né, já estava perto de completar 80 anos e 28 anos ele está aqui afirmando, né, coisas que Deus é quem fez, ou seja, o milagre é de Deus. Sim. E ele sofre a perseguição, né, por acreditar e por se manter fiel nessa crença que foi um milagre, né? Então esse é o Padre Cícero, como você diz, é um homem ainda que precisa muito ser estudado. Ele e muitas outras personalidades aqui da história do Juazeiro, que é uma história riquíssima. Como diz um amigo nosso que você conhece, sei que gosta muito, Renato Casimiro, Juazeiro é um mundo. Juazeiro é um mundo. Ele esteve aqui recente, falou sobre Mestre Nossa, né? Que bom, um grande abraço para meu amigo Renato Casimiro, Renato Dantas também. Também, exato. A Maria do Carmo. Isso, Irmã Nete. Irmã Nete, ela não veio aqui ainda, mas aí quem sabe ela em breve virá aqui também, dentre tantos outros que aqui passam e contam histórias. Zé Carlos, né? Zé Carlos, né? Daqui a pouco a gente começa a citar nomes, aí esquece de alguns, lá vem a confusão. E muitos depois, outros. Né? E todos aqueles que aqui passaram, né? Fátima, muito obrigado mais uma vez, tá? Nós vamos ficando por aqui. Você continua nos assistindo nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafecomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Beijo a todos, obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus. Tchau, até lá!